O estado do Rio Grande do Sul está passando por uma situação muito crítica relacionada às chuvas intensas e às inundações que estão afetando milhares de pessoas e que estão causando destruições aí de toda a infraestrutura do estado. Mais de 75% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul foram acometidos com essas inundações. Dado que o estado do Rio Grande do Sul possui licenciamento em uma série de instalações da medicina e da indústria e também de pesquisa, para ter posse de fontes radioativas ou equipamentos emissores de radiação ionizante, pode surgir esse questionamento, né? O que será que aconteceu com essas fontes? Será que elas realmente estão submersas, estão em um ambiente crítico? E como será que eles estão fazendo o gerenciamento de risco relacionado a esse tipo de dispositivo? Será que as pessoas precisam se preocupar com mais isso ainda? Ou será que realmente é mais tranquilo do que parece? Enfim, é justamente a respeito disso que eu vou falar aqui no episódio de hoje. Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje eu vou falar a respeito das fontes radioativas que se encontram lá no estado do Rio Grande do Sul e como que está ficando o gerenciamento dessas fontes, pensando no impacto ambiental que eles estão sofrendo com as enchentes. Mas antes de eu falar disso, eu gostaria de fazer as minhas considerações iniciais, começando, claro, como sempre, agradecendo a todos vocês que me acompanham e me escutam aqui no canal, e também compartilhar com vocês que, a respeito do livro que eu comentei que eu estou escrevendo sobre acidentes radiológicos, a editora já me encaminhou para fazer revisão. Eu já fiz a revisão e coloquei alguns complementos que estavam faltando com relação a conteúdos pré-textuais, né? Essas coisinhas de apresentação, epígrafe, etc, né? Ficou faltando ali algumas coisas, já complementei. E eu acho que realmente está aí na fase, né? Seguindo a fase de produção. Logo mais eles vão fazer a finalização do modelo final, vão me encaminhar para eu fazer a avaliação, validar, para daí começar de fato, né, as impressões e a venda desse material. Nossa, isso é um negócio muito diferente, gente, é muito legal acompanhar uma obra que previamente, né, era uma monografia aí de pós-graduação se transformar num livro para que as pessoas possam ler e acessar esse conteúdo. E realmente, gente, tem muita coisa relacionada a esses eventos, esses acidentes que eu relato no livro, que alguns já estão aqui, inclusive, em episódios gravados, mas outros, assim, que são muito absurdos. E eu acho que vai ser muito legal para quando vocês estiverem aí, quando estiver disponível para vocês poderem acessar. Enfim, trago novidades aqui para vocês ao longo dos episódios. Pois muito bem, então agora a gente pode falar do nosso tema do episódio. Bom, o tema desse episódio foi uma sugestão de uma aluna que me fez essa pergunta durante uma aula de proteção radiológica. Eu achei muito legal, inclusive, quando ela me perguntou, eu não sabia responder. Fui atrás das informações, que é o que eu vou expor aqui para vocês ao longo do episódio. Mas para a gente poder contextualizar, então o que acontece? Quando a gente pensa em equipamentos que emitem radiação ionizante, a gente tem basicamente dois tipos de dispositivos. A gente tem aqueles que são geradores de raio-x, que são como aquelas máquinas que a gente tem nos hospitais, né? Máquina de raio-x, máquina de tomografia, mamografia, né? Esses equipamentos aí que fazem exames, que para produzir radiação, eles possuem no seu interior um equipamento, né? Um dispositivo chamado tubo de raio-x. É como se ele fosse uma lâmpada que, quando você passa energia elétrica por dentro dele, ele vai produzir raio-x. Tá? Então, por consequência, né, dado essa explicação, ele é um dispositivo que produz radiação quando a gente energiza ele. A gente precisa passar uma corrente elétrica no seu interior para daí sim produzir radiação. Então, esse é um dos tipos de dispositivos que a gente tem. O outro tipo de dispositivo são fontes radioativas, ou seja, elementos químicos que são encapsulados e que produzem radiação de forma, né, espontânea. Ou seja, você não liga e desliga, né? Ele só emite a radiação, né? Para você cessar essa emissão de radiação, você precisa blindar esta fonte, entendem? Então,
a gente tem esses dois tipos de dispositivo que se diferenciam entre si. E a gente tem a aplicação desses dispositivos em diversas áreas de aplicação, né, de modo geral. Então, aqui no Brasil, a gente, né, quem faz a regulamentação do uso desses dispositivos é a Vigilância Sanitária, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é a CENEM. Tá? A gente chama de CENEM ou CNEM, tanto faz. Então, são eles que fazem o licenciamento das instalações e a autorização para uso desses dispositivos, tá? A vigilância sanitária costuma cuidar dos dispositivos que são esses emissores de radiação do tipo raio-x, né, que são esses que a gente tem que eletrificar para ter radiação, né? Então, e geralmente a gente usa esses tipos de dispositivo mais comumente na área da medicina, que é a radiologia geral, né, esses diagnósticos por imagem que a gente faz, tá? E daí quem costuma cuidar é a vigilância, porque o risco relacionado a eles é menor. Agora, instalações que usam fontes radioativas, que são os elementos radioativos mesmo, as substâncias, quem cuida é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, porque exige uma periculosidade um pouquinho maior por causa dos riscos relacionados a esse tipo de dispositivo, tá, pessoal? Bom, e isso aqui no Brasil em geral, né? Então, né, a gente tem esses dispositivos, a gente tem eles sendo utilizados em medicina, em indústria, na segurança, na pesquisa, no comércio, serviços gerais, tá? E quem vai fazer a regulamentação e a fiscalização e as orientações com relação à medida de segurança é a vigilância sanitária para os emissores de raio-x que se usa na radiologia geral, diagnóstico por imagem, e a Comissão Nacional de Energia Nuclear para os usos de fontes radioativas em qualquer modalidade. Então, ponto, né? Isso é o sistema geral. E aí, o que acontece? Aqui no Brasil, né, dado essas questões aí relacionadas às fontes radioativas, a Comissão de Energia Nuclear possui no seu site um item, né, uma área que você pode acessar, onde nós temos as instalações autorizadas a terem posse desses geradores de radiação ionizante ou dessas fontes radioativas. Então vai ter lá categorizado no site deles, né, para que a gente possa acessar, né, e saber se, tipo, tô indo fazer um tratamento num lugar que usa fonte radioativa. Será que esse lugar é habilitado a trabalhar com esse tipo de, né, dispositivo? Então lá no site, né, aberto à comunidade, né, você pode acessar e ver. Bom, então, dado essa pontuação, justamente o que eu fui fazer quando eu me confrontei com essa pergunta foi dar uma olhada, né, primeiramente na internet, e entender quais foram os municípios afetados pelas enchentes, tá? Então, quando a gente procura isso ali nos sites oficiais da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, eles pontuam que o estado possui 497 municípios. Destes, 388 foram acometidos com as enchentes. Gente, isso é muito. Então, é mais de 75%. Para ser mais exato, é 78,1% das cidades, né, dos municípios aí desse estado. Quando a gente entra no site da Comissão de Energia Nuclear, eles listam para nós, de acordo com cada modalidade, medicina, indústria, pesquisa, quais são os lugares que possuem essas fontes, tá? Então, quando a gente entra no site, eles vão colocar lá, né, bem certinho, e da onde que são, né? Quais cidades que estão alocadas essas fontes. Então, com base nisso, eu fiz um levantamento, que é o que eu vou comentar aqui com vocês. Mas antes de eu falar sobre isso, só voltando ao que eu estava explicando, é muito importante a gente ter em mente o seguinte, tá? Pensando na questão do risco. As instalações que têm emissores de radiação, que são tipo raio-x, né, que possuem o tubo de raio-x como fonte emissora de radiação, que é um dispositivo elétrico, como eu acabei de falar, quando a gente tem uma enchente, o que vai acontecer? O dispositivo elétrico não funciona. Portanto, não há emissão de radiação. Isso aí não tem perigo. Ah, Paola, mas será que não tem perigo do pessoal entrar nos hospitais lá que estão inundados e roubar uma máquina dessas e abrir, né, e causar um acidente de Goiânia? Não, gente, não tem como. Por quê? Porque máquina de raio-x, como eu expliquei, né, ela não possui uma fonte radioativa. Ela possui uma fonte geradora de radiação que gera a radiação do raio-x por meio de eletricidade. Portanto, mesmo que alguém entre lá e abra o equipamento, vai tirar de dentro uma lâmpada. É isso. Não tem césio, não tem cobalto, não tem urânio. Dentro de equipamentos da radiologia diagnóstico por imagem,
não existe, tá, fonte radioativa, tá? Então isso que é muito importante da gente deixar claro. Então, com relação ao ambiente hospitalar, de modo geral, esse risco não existe, né? Então tá muito tranquilo, isso não é uma preocupação nem nada, né? Agora, a gente tem outros tipos de instalações, como de medicina nuclear, algumas instalações de radioterapia, que é tratamento de câncer, né? Instalações industriais, instalações de pesquisa, né? de segurança, ali, que elas podem sim ter aí fonte radioativa, que daí sim é um elemento químico, uma substância que produz a radiação de modo espontâneo. Aí nesse caso é onde reside de fato a preocupação, porque daí sim, essas fontes podem ser acessadas por alguém, ser roubadas ou ser retiradas dos dispositivos, tá? Isso não vai acontecer, vou explicar o porquê na sequência, né? Mas aí nesse caso sim, realmente daí seria uma preocupação o gerenciamento dessas fontes, porque como são dispositivos palpáveis, né, que dá para tirar, a inundação não influencia na emissão de radiação por parte de fontes radioativas, porque elas emitem essa radiação de modo constante, tá? Então, novamente, só para a gente diferenciar aqui, então, dispositivos que usam, né, tubo de raio-x para a produção de radiação, tal como os da radiologia médica, do diagnóstico por imagem, raio-x, tomografia, mamografia, raio-x de dentista, de veterinário, né? Tudo isso aí não tem fonte radioativa. É gerador de radiação por meio de tubo de raio-x, dispositivo elétrico. Encheu de água, né? Não passa corrente, está desligado, não funciona, não faz nada. Mesmo que abra a máquina, não acontece nada. Agora, fontes radioativas mais comuns de serem encontradas na indústria, aí sim pode ser perigoso, pode fazer mal, de fato, daí é um problema, tá? Então aqui primeiro a gente tem que deixar isso bem claro. Bom, dado então essa condição que a gente se preocupa com instalações que têm fontes radioativas, eu fui no site da Comissão de Energia Nuclear e fiz um levantamento então, né, para cada modalidade ali, né, aonde que estavam essas instalações e se elas foram acometidas pelas enchentes com base no levantamento de dados da Defesa Civil, lá do Rio Grande do Sul. Bom, então começando pela primeira área, medicina nuclear. Medicina nuclear é uma modalidade da medicina onde a gente faz exames ou algumas terapias também, né, nas pessoas, onde a gente injeta um elemento radioativo na veia da pessoa. Tem um episódio aqui sobre isso, inclusive, recomendo vocês ouvirem, né? Então a gente injeta um elemento radioativo que ele percorre o organismo, né, e fixa em algumas lesões para fazer uma imagem. No Rio Grande do Sul, existem 31 instalações licenciadas que estão distribuídas em 16 municípios. Desses 16 municípios, apenas um não foi atingido, então os outros 15 foram atingidos e, por consequência, essas instalações também. Por sorte, embora a medicina nuclear utilize elementos radioativos, fontes radioativas, elas são muito fracas e elas perdem a sua radioatividade muito rápido. Isso tem um nome, né? A gente chama de decaimento radioativo. Todos os elementos químicos, eles têm um tempo no qual eles duram emitindo radiação, né? E os que a gente usa na medicina nuclear, esse tempo é curto. Por quê? Porque tem que ser curto mesmo, né? Você vai injetar na pessoa, ele tem que acabar rápido para não fazer mal. Então, eles acabam rapidinho, por assim dizer. Então, né, o mais triste ali seria que essas instalações são carérrimas para fazer, né? Elas são, né, repletas de um monte de equipamento tecnológico. Eu não sei o grau, né, de destruição destes municípios, tá? Mas seja como for, né, se tem enchente, tem inundação, esses dispositivos com certeza foram molhados e muito difícil de recuperar, né? Então, muito, muito triste isso, uma pena. Tá? Mas então, né, é uma instalação que tem fonte, né, mas que provavelmente, né, dada aí o tempo que já percorreu, eles não recebem lotes novos e os que tinha já decai e não acontece nada. São os mais seguros, digamos assim. Bom, outra modalidade que também usa fontes radioativas é a radioterapia, que é tratamento de câncer com uso de radiação. Tem um episódio aqui no podcast também, onde eu explico um pouco mais sobre a modalidade que vocês podem acessar. E na radioterapia, hoje em dia,
felizmente, a maior parte dos equipamentos que a gente usa para tratar câncer, eles também são geradores de radiação por meio de eletricidade. Eles chamam acelerador linear. Isso é muito bom, porque quer dizer que se a gente abrir o equipamento, não vai ter uma fonte radioativa lá dentro. Mas os antigos equipamentos dessa modalidade, eles possuem sim. Comumente eram elementos como cobalto ou césio, tal como foi o acidente de Goiânia, né? Já tem outros eventos também que envolvem esses dispositivos antigos que eu já compartilhei aqui com vocês no podcast. Mas então, o problema é que ali no site da CENEM não tem como saber das instalações licenciadas quais que tem qual tipo de dispositivo, tá? Então, pode ser que muitos tenham acelerador linear, já sejam modernos, mas também pode ser que algumas dessas instalações tenham os antigos, as antigas teleterapias de cobalto ou de césio. E ainda dentro dessa modalidade, existe uma área ali, uma subdivisão da radioterapia que se chama braquiterapia, que essa sim usa a fonte radioativa de estrôncio, né, e outros elementos são bem radioativos justamente para poder fazer os tratamentos necessários, tá? Mas, novamente, no site da CENEM não fala qual que é qual, só lista as instalações que são licenciadas e aonde fica. Tá? Então, a gente pode supor, né, esperar qualquer coisa. Lá no Rio Grande do Sul, existem 24 instalações licenciadas distribuídas em 15 municípios, tá? Desses 15, apenas 2 não foram atingidos, tá? Então, 13 estão, sim, passando por essa situação aí de enchente, tá? Então, é muito triste também, justamente porque, tal como a medicina nuclear, é um parque tecnológico muito caro e eu não sei se é recuperável, né? Então, isso é muito chocante. E ainda pensando dentro da área da medicina, tem mais uma modalidade ali que a gente chama de instalações de irradiação de sangue, que lá no Rio Grande do Sul é apenas uma que tem, que fica no Hospital das Clínicas, acho que fica lá em Porto Alegre mesmo, e Porto Alegre foi atingido, e por consequência o hospital também. Não sei qual é o grau em que foi atingido, se comprometeu ou não, né? Mas o irradiador de sangue é um dispositivo para a gente poder tratar o sangue que é doado, para tirar os glóbulos brancos e poder deixar esse sangue disponível para os pacientes. Tem um dos primeiros episódios aqui que eu gravei no Radiação para Leigos, lá em 2021, lá para baixo, tá, gente, na lista, que é sobre para que serve a irradiação de sangue. Eu explico um pouco mais sobre esse dispositivo. Ele tem fonte radioativa dentro, uma fonte de cobalto, né, mas eu não sei como é o hospital lá no Porto Alegre, né, para saber se foi severamente atingido ou não. Bom, e agora indo para a parte da indústria, que usa mais fonte radioativa do que medicina, inclusive, tá, gente? Então, tem uma série de modalidades da indústria que vão fazer o uso dessas fontes. Começando pelo primeiro tipo, que a gente chama de medidor para controle de qualidade, né? Medidor industrial. Tá? Então, são dispositivos que geralmente são enclausurados, eles são fechados dentro dos maquinários de algumas fábricas, fábrica de bebida, fábrica de produção de papel, enfim, uma série de instalações variadas, né? Que usam essas fontes para fazer medição de densidade, de nível de líquido, de espessura de objetos, né? Então, eles usam para fazer controle de qualidade das coisas que estão sendo produzidas naquela indústria, tá? Não tem operador, é uma fonte, como eu falei, que fica selada, fechada e blindada numa certa região dos equipamentos, tá? Acoplada a um equipamento e fica lá, tranquilamente, né? Geralmente não são... elas não são de alto risco, né, por assim dizer, mas elas são radioativas, né, e dependendo da manipulação pode dar problema. Então, lá no Rio Grande do Sul, existem 23 instalações autorizadas a operar com medidor de controle de qualidade em 20 municípios, dos quais apenas um não foi atingido. Então, desses 20, 19 municípios foram acometidos e, portanto, essas instalações provavelmente também. Outro tipo de modalidade da indústria, né, o que a gente chama de gammagrafia, né, ou radiologia industrial, que aí também usa a fonte radioativa, a fonte de estrôncio, de césio, né, tem vários elementos radioativos empregados. Lá no Rio Grande do Sul tem 5 instalações autorizadas a trabalhar com radiologia de gammagrafia, que estão distribuídas em 4 municípios, dos quais todos foram atingidos, né? Só que a gammagrafia, como ela é portátil, né, eu acredito que não tenha sido um problema impedir que esses dispositivos tenham ficado submersos, né? Dá para tirar eles de lá, penso eu, né? Pelo menos. Outro tipo de modalidade da indústria a gente chama de técnicas analíticas, que
serve para a gente poder fazer como se fosse espectrometria, então a gente também usa fonte radioativa. E existem 5 instalações no Rio Grande do Sul que têm autorização em 5 municípios diferentes que também foram todos atingidos. E por fim, instituições de pesquisa que usam fontes radioativas para N finalidades de pesquisa em diversas áreas. Tá? No Rio Grande do Sul existem 11 instalações distribuídas em 2 municípios que também foram atingidos. Tá? Então a gente pode concluir que a maior parte dessas instalações que usam fontes estão atingidas pelas enchentes. Depois que eu fiz esse levantamento, eu entrei em contato com o Departamento de Emergências Radiológicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Fica disponível no site deles, justamente para que a gente entre em contato quando há uma emergência radiológica ou quando você quer tirar dúvidas acerca de alguma coisa. Eu encaminhei um e-mail para a diretora de radioproteção e segurança da CENEM, que se chama Cíntia Melazo Dias, e ela me respondeu, explicando mais ou menos como que está essa questão de gerenciamento. Então, eu fiz um e-mail, perguntando como que eles estão fazendo para cuidar com relação a essas fontes, se existe risco e como que as pessoas, se a população precisa saber alguma coisa por alguma razão. E ela me respondeu que todas essas instalações são de conhecimento da CENEM, e que elas possuem planos de radioproteção que são instaurados por parte dos supervisores de radioproteção e elas são vigiadas por parte desses supervisores e pela própria Comissão de Energia Nuclear. Então, existem pessoas que cuidam dessas instalações e que eles são responsáveis por essas fontes e que, caso haja algum problema, eles acionam a CENEM para vir resolver. Então, teoricamente, essas fontes estão sendo assistidas e, além disso, ela me pontuou que, dado o uso dessas fontes lá no estado, o tipo de elemento e o nível de energia da radiação que essas fontes emitem, elas são categorizadas como fontes de baixo risco e que até então não teve nenhum registro de incidente ou acidente ou de extravio dessas fontes. Todas estão nos mesmos lugares e a comissão continua acompanhando. Tanto que, após eu entrar em contato, no dia 20 de maio, eles lançaram no portal da CENEM uma nota explicando isso que a Cíntia me respondeu. Então, a Comissão de Energia Nuclear, naturalmente, que está ciente, eles cuidam e estão ali, digamos que em modo de vigilância, para estarem informados caso aconteça alguma coisa fora do previsto. E aí vale eu pontuar aqui para vocês justamente a respeito de como que funciona, o porquê que eu acredito na Cíntia, quando ela pontua sobre as medidas de segurança que eles estão adotando. Eu imagino que quando aconteceu, começou a ter esse monte de município acometido, a Comissão de Energia Nuclear já começou a ficar em alerta com relação a como que eles iam fazer o gerenciamento dessas fontes ou o gerenciamento dos possíveis problemas relacionados a isso. E a gente sabe que quando a gente vai ler as normas da Comissão de Energia Nuclear, eles têm normas para todas as áreas de aplicação, e lá existem algumas coisas em comum que todas as áreas precisam seguir quando são regulamentadas por essa comissão. Uma delas é a gente ter, por exemplo, esse plano de proteção radiológica, que é uma documentação onde você lista tudo que existe na instalação relacionada à radiação, e isso inclui as equipes, os treinamentos e tudo mais. Então, existe plano de emergência caso aconteça alguma coisa, e as pessoas que trabalham nessas instalações que têm fonte são treinadas para caso de fato aconteça algo fora do normal, que não necessariamente envolve enchente, pode ser qualquer outro desastre natural ou qualquer outra situação adversa, E, além disso, todas essas instalações que têm fontes obrigatoriamente precisam ter um supervisor de radioproteção, o SPR, Esse supervisor de radioproteção é um profissional que ele é legalmente habilitado pela própria Comissão de Energia Nuclear. Ele tem que fazer uma prova, ele tem que obter essa titulação e ele tem que renovar essa titulação a cada 2 anos. E esse supervisor de radioproteção é o responsável pelas fontes, então é ele que cuida. Depois que a gente teve o acidente de Goiânia aqui no Brasil, onde a Comissão de Energia foi taxada de negligente por não ter feito a fiscalização e não ter visto aquela fonte descomissionada, jogada numa instalação aberta, ao qual o público teve acesso e deu o que deu, a Comissão Nacional de Energia Nuclear tornou as normas mais restritivas para que isso não acontecesse novamente. Não tem como acontecer de novo
porque as fontes atualmente são produzidas de um modo que não dispersam. Então, né, por pior que seja a situação, um acidente de Goiânia 2 seria muito improvável de ocorrer novamente. Não vou dizer impossível, porque vai que, né, tem fontes aí que ainda são em formato de cloreto, né, em pozinho e tudo mais, né, mas é muito improvável, porque não quer dizer que não possam acontecer eventos problemáticos, né, mas como de Goiânia, não. E dado, então, essa condição, né, de restrição normativa, existe muita burocracia para as instalações seguirem referente a essa questão, né, de fontes, né, de documentação, de controle, né, e quando a gente tem uma situação emergencial tal como está acontecendo lá, os supervisores de radioproteção que fazem essa comunicação e instalação CENEM ficam lá, né, para poder cuidar e supervisionar essas fontes, porque é o trabalho deles, tá? Então, eu acredito que sim. O que a Cíntia me respondeu e o que está na página da CENEM faz sentido, tá? Então, eu acredito que não tem como um indivíduo do público entrar lá e roubar essas fontes, mesmo porque ele nem saberia onde está. Teria que ser uma pessoa que conhece para querer fazer algum malefício frente à população. E a maioria dos equipamentos, né, como foi pontuado, é emissor de raio-x, então assim, isso aí, né, pegou água, não funciona mais, tá tranquilo, não tem radiação. E as fontes, elas ficam enclausuradas, não é de fácil acesso. E mesmo assim, como a Cíntia apontou, a maioria é baixo risco. Isso quer dizer que são fontes que não emitem energias tão intensas a ponto de causar prejuízo amplo. Para quem pega a fonte na mão, com certeza vai machucar. Mas de modo geral, né, então grandes catástrofes relacionadas à radiação, felizmente, eu acredito que a gente possa ficar tranquilo. A maior preocupação está em torno de outros problemas que são muito mais urgentes, como, por exemplo, as doenças que essas pessoas podem vir a desenvolver por estarem em contato, né, com aquela água contaminada, aquela água suja, por estarem sem abrigo, né, e passando por situações muito estressantes. Então, o impacto que essas pessoas estão sofrendo tem muito mais relação com o desastre natural do que qualquer outra coisa. É importante falar isso porque a gente sabe que sempre tem aquelas pessoas que gostam de se aproveitar da desgraça dos outros e ficar fazendo sensacionalismo, catastrofismo e ficar pegando coisa para incomodar os outros e gerar preocupações que não precisa. Então, dado, né, todo esse contexto que eu expliquei para vocês, eu acredito que, né, sensacionalismos e generalizações são desnecessários nesses contextos envolvendo radiação. Então, né, que as minhas pontuações aqui sirvam como um guia para vocês se tranquilizarem com relação a esse risco. É uma coisa a menos para se preocupar. Pois muito bem, meus irradiados! Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi breve, mas muito informativo. E se vocês tiverem sugestões ou coisas para compartilhar comigo, vocês podem me encaminhar lá pelo Instagram, né, pelo Radiação para Leigos, ou por e-mail, radiaçãoparalegos@gmail.com, que eu lerei e terei o maior prazer e felicidade em responder vocês. Muito obrigado pela audiência e nos ouvimos no próximo episódio. Até lá!